E agora a gente vai entrar na parte de dimensionamento de engrenagens. Ela é meio parecida um pouco com aquela parte de dimensionamento de polias, tá? A gente vai precisar utilizar bastante tabelinhas aqui. E vamos pegar também um dos exercícios que tem aqui no livro. É o exercício da página 115. Começamos a ver até na última aula a parte das dimensões principais da engrenagem, né? Diâmetro primitivo, diâmetro externo, interno e assim por diante. Agora, nós temos aqui um exercício proposto, que é como se nós tivéssemos aqui um motor que tem aqui um eixo de transmissão, sai de uma engrenagem menor para uma maior. Esse motor aqui é um motor de 15 cavalos, vai dar aproximadamente 11 quilowatts. Ele tem uma rotação de 1140 RPM. O material das engrenagens é um 4340, um aço liga. A dureza das engrenagens aqui específica que é 58 HRC, que é a dureza de 58 Rockwell na escala C, e que elas têm duração prevista de 10 mil horas de uso. Daí, basicamente, esses eixos aqui, eles trabalham no máximo 10 horas por dia. Uma máquina que trabalha aí num turno convencional. Aí ele tem aqui para a gente considerar que a primeira engrenagem vai ter 29 dentes e a segunda vai ter 110. No caso, isso aqui vai influenciar ali na parte da transmissão, né? Qual que é a rotação de saída que a gente vai querer. E que a relação de largura da engrenagem de diâmetro primitivo é 0,25 e o ângulo de pressão é de 20 graus. Com essas informações aqui, a gente consegue fazer o dimensionamento da nossa engrenagem, tá? Deixa eu pegar um documento aqui, nós vamos indo resolver junto também esse exercício da mesma forma que nós fizemos com os outros. Deixa eu afastar ele aqui um pouquinho, acho que fica melhor. Tá? Então aqui vai ser o exercício resolvido da página 115. Então o primeiro passo que a gente tem aqui para a gente resolver o nosso dimensionamento da engrenagem, a gente vai calcular qual que é o torque que vai ter ali na nossa engrenagem menor, né, do pinhão, e vai calcular qual que vai ser a relação de transmissão também. Então, o primeiro passo vai ser para a gente conseguir determinar os critérios de pressão no dente. Então, 1.1 vai ser determinar o torque no pinhão, que é a engrenagem menor. Para a gente determinar o torque no pinhão, tem aquela fórmula. Deixa eu inserir a equação aqui. Que é o momento torsor vai ser igual a 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Nós sabemos que a potência, então, é de 11 quilowatts, que é a mesma coisa que 11 mil watts, 11 mil, dividido por π vezes a rotação, que é o 1140 RPM. O torque que a gente vai ter aqui, então, 30 vezes 11 mil dividido por π dividido por 1140. Vai ser de 92,14 Newton metro. Segunda coisa que nós vamos calcular vai ser a relação de transmissão. Então, 1.2 vai ser a relação de transmissão. Que é lá o I,
como ele está no livro, ou o C, como ele estava naquele PDF que a gente tinha. Vai ser número de dentes da engrenagem maior dividido pelo número de dentes da engrenagem menor. Aqui, então, nós vamos ter o 110 dividido pelo 29. Nossa relação de transmissão aqui, então, vai ser de 3,79. Terceiro passo que nós vamos calcular vai ser o W, que a gente vai usar ele na fórmula da pressão admissível depois. O W, ele está aqui, que é o fator de durabilidade da engrenagem. Então, o 1,3 vai ser o fator de durabilidade. É o W maiúsculo, certo? A fórmula dele vai ser 60 vezes a rotação vezes o número de horas estipuladas para que essa engrenagem vai rodar, dividido por 10 elevado na 8. Essa é a fórmula. Então aqui, 10 elevado na 8. A rotação vai ser o nosso 1140, né, que é a rotação do pinhão. E o número de horas que elas estão previstas para rodar vai ser o de 10.000 horas que ele está previsto aqui, já no enunciado. Fazendo aqui, então, essa multiplicação e divisão, 60 vezes 1140 vezes 10.000 dividido por 10 elevado na 8. Vai dar 6,84. 1140 vezes 10.000 dividido por 10 elevado na 8. 684, perdão. Depois, nós vamos pegar o 58 HRC, que é a dureza que nós temos aqui da nossa engrenagem, e nós temos que achar qual que é o valor dela em dureza Brinell, que a dureza Brinell é medida em newtons por milímetro ao quadrado. Então, aqui nós vamos converter o 58 HRC, que é a dureza em Rock-OC, para HB, que é a dureza Brinell. Isso a gente acha na tabela 3 da página 108. Então, subindo aqui um pouquinho, página 108. Nós vamos ter aqui, ó, a tabela Rockwell C, né? Ela está aqui, vai ser essa coluna aqui. Nós vamos achar então o 58 aqui. E daí ela tem a dureza em Brinell, que ela é medida em Newton por milímetro ao quadrado, que é a mesma medida que a gente está utilizando ali. Então o 58 vai dar 6.010 Newton por milímetro ao quadrado. Então a gente diz que ela vai ter 6.010 HB, que é a mesma coisa que 6.010 Newton por milímetro ao quadrado. Essa é a dureza da nossa engrenagem, né? Do nosso depois da parte da cimentação dela, que provavelmente já foi feita. Você mede com um durômetro, tá? E se você pode fazer um teste com o aço que você tem, e aí você mede com, que é basicamente este carinha aqui, ó. Então, você tem uma pontinha nele ali, você faz com que manda peça,
o quanto que ele vai aprofundar vai dizer se a peça é mais dura ou mais macia. Logicamente tem um procedimento que tem que tocar de ponta, etc., dependendo de qual for o material que você vai utilizar, mas é basicamente dessa forma que a gente mede esse sistema de dureza, beleza? Então a gente sabe aqui que é o 6010. Depois, então, a gente vai calcular a pressão admissível. Então, 1.4 vai ser calcular a pressão admissível na nossa engrenagem. Para a gente calcular a pressão admissível, a gente usa a seguinte fórmula. Esse é o PADM, que é a pressão admissível, é igual a 0,487 vezes a dureza em escala Brinell, dividido pelo fator W elevado na 1 sobre 8. Tá? Então, aqui vai ser o 6010 que a gente achou, e aqui vai ser o W, que é o 684 elevado na 1 sobre 8. Ou 6,84, perdão. — 6,84 elevado na 1 sobre 8 vai dar 1,27. Tá? Se eu levar na calculadora. Fazendo daí a divisão aqui, 0,487 vezes 6.010 dividido por 1,27. Vai dar 2.304,62. Newton por milímetro quadrado. Não. Perdão de novo, gurizada. É o 684 aqui. Eu que estou me confundindo. Então aqui não vai dar o 1,27. Aqui vai dar o 2,26 ali. Elevado na 1 sobre 8. Tá? Que daí aqui então ele vai ficar mais ou menos 984 Newton por milímetro quadrado. Joguei errado na calculadora aqui antes, daí estava me confundindo por causa da vírgula ali só. Então a pressão admissível que a gente vai ter aqui na nossa engrenagem vai ser de 984 Newton por milímetro ao quadrado. Aí nós precisamos, para a gente achar o volume ideal da nossa engrenagem, a gente precisa achar um fator de serviço, que é basicamente uma letra grega que a gente vai achar na tabela da página 103. Então, o 1.5 agora que a gente precisa achar é o fator de serviço. Está na tabela da página 103. Essa tabela se estende por mais páginas, na verdade, dependendo do tipo de máquina que a gente tem. Então aqui a gente tem os fatores de serviço, para a gente achar o valor do AGMA, que é essa letra grega aqui. A gente precisa ver que tipo de máquina a gente vai estar usando e se ela vai rodar no máximo até 10 horas por dia ou se ela tende a rodar 24 horas por dia, como é em algumas empresas. Então, a máquina que a gente está trabalhando, no caso, ela é como se fosse só um eixo de transmissão, ele não está especificando que tipo de máquina é. Ó, então, engrenagens cilíndricas, a transmissão será acionada. Ó, as engrenagens atuarão em eixos de transmissão de carga uniforme. Então é basicamente só um eixo que vai fazer uma transmissão aqui, ele não está especificando uma máquina em si, e ele diz que a carga é uniforme, ou seja, que a carga não fica variando, ela tem uma carga fixa para ele ficar movimentando. Lá na página 103, então, a gente vai ter que achar aqui a parte de eixos de transmissão.
Então a gente tem aqui se fosse um agitador, se fosse um alimentador, se fosse uma bomba, se fosse um britador. A maioria dos tipos de máquinas aqui a gente consegue encontrar. A gente precisa descer um pouquinho até achar a parte de eixos de transmissão. Como ele é carga uniforme, né, a gente vai usar essa linha aqui de cima. Como ele é 10 horas, a gente vai utilizar a primeira coluna aqui. Então, eixo de transmissão, carga uniforme, a gente vai ter aqui 1,0. Então, nosso fator de serviço aqui, deixa eu inserir o símbolo correto dele aqui. Fator de serviço, não sei se eu vou ter a letra aqui no alfabeto grego fácil para eu achar. Mais para baixo um pouco, quem sabe. Tá, enfim, eu vou arrumar uma outra. Ah, tá aqui. Ó. Fator de serviço, então, vai ser igual a 1,0 por conta dele, da gente achar ele assim na tabela. Beleza? Então, aqui, 1,0. Aí, agora, nós vamos usar uma outra fórmula que é para dimensionar o volume da nossa engrenagem, que é o 1,6. Então, o volume mínimo da nossa engrenagem. A gente vai utilizar a fórmula que é a seguinte. Ele vai ser aqui a largura da engrenagem 1 vezes o diâmetro primitivo da engrenagem 1 elevado ao quadrado. É umas fórmulas um pouquinho maiores do que a gente já viu até agora, mas nada muito difícil também não. Então, equação, subscrito, então aqui elevado ao quadrado, vai ser igual 5,72 vezes o torque, dividido pela pressão admissível elevado ao quadrado. Tudo isso aqui vai multiplicar a relação de transmissão mais 1 dividido pela relação de transmissão mais 0,14, tudo isso multiplicando o fator de serviço aqui no final. Substituindo os valores que a gente tem até agora. A gente sabe que o nosso torque, a gente calculou lá em cima, é de 92,14 Nm. E se a gente for converter ele para milímetros, a gente fica com 92.140 Newton vezes milímetro. Multiplicado por 1000, porque a pressão ADM está em Newton por milímetro também. Então a gente tem que deixar tudo na mesma unidade. A PADM aqui vai ser 984 elevado ao quadrado. E a nossa relação de transmissão, a gente achou que era 3,79. Então aqui vai ser 3,79 mais 1, dividido por 3,79 mais 0,14. Vamos resolvendo por partes aqui. Aqui então vai ficar 4,79, 3,79 mais 0,14 vai dar 3,93. Aqui é 1, né? Substituindo. Como qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, nós podemos eliminar essa parte aqui do final. 984 elevado ao quadrado vai dar 968.256. E agora nós podemos só fazer a multiplicação completa. Então, 5,72 vezes 92.140 vezes 4,79
dividido por 968.256, dividido por 3,93. Aqui, então, nós vamos achar uma pressão admissível de 66.343 milímetros ao cubo. Pressão admissível não, volume mínimo, perdão. 63.343 milímetros ao cubo. Com isso, a gente vai começar a pegar quais são as dimensões da nossa engrenagem. Então, o 1.7, a gente vai começar a achar o módulo de engrenamento, para a gente conseguir determinar. Então, a gente vai ter duas equações. A primeira é essa, que a largura da engrenagem vezes o diâmetro primitivo ao quadrado vai dar 66.343. E a segunda é a que está lá no nosso exercício, no enunciado dele já, que a largura dividido pelo diâmetro primitivo tem uma relação de 0,25. Então, nós sabemos que a largura da engrenagem 1 dividido pelo diâmetro primitivo da engrenagem 1 é igual a 0,25. Nós podemos fazer, então, o diâmetro primitivo que está dividindo desse lado passa para o lado de cá, multiplicando. Nós vamos ficar com a segunda equação da seguinte forma. P1 é igual a 0,25 vezes o diâmetro primitivo da engrenagem 1. Substituindo, então, aqui o B1 por 0,25 vezes o diâmetro primitivo, então aqui no lugar do B1 nós vamos arrumar 0,25 vezes o diâmetro primitivo 1. Diâmetro primitivo 1 vezes diâmetro primitivo 1 ao quadrado vai dar diâmetro primitivo na terceira. Então aqui vai ser diâmetro primitivo na terceira. O 0,25 está desse lado aqui, multiplicando, vai passar para o lado de lá, dividindo. Então, nós vamos tirar ele daqui e passar para cá, dividindo. Então, aqui vai ser uma fração 66.343 dividido por 0,25. Diâmetro primitivo na terceira, então, 66.343 dividido por 0,25 vai dar 265.372. A raiz cúbica disso vai nos dar um diâmetro primitivo de isso aqui, então vai ser a SN elevado na 1 sobre 3. 64,26 milímetros. Tá? Então, o que a gente pegou, basicamente aqui, que a gente tinha duas equações, só substituir uma na outra para a gente descobrir qual que seria mais ou menos o diâmetro primitivo da nossa engrenagem. Qual que é o problema? A gente não tem, provavelmente não vai ter um módulo que dê exato 64,26. Então a gente tem que usar aquela equação para descobrir qual seria o módulo mais aproximado dessa nossa engrenagem aqui. A fórmula do módulo é a seguinte, vai ser o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Isso a gente calculou na última aula já naquele esquema das dimensões. O diâmetro primitivo a gente sabe que é 64,26. O módulo é o que a gente quer saber. E o exercício diz para a gente que a engrenagem menor tem 29 dentes. Então aqui
vai ser o 29. Nós vamos pegar, então, o 29 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, aqui vai ser o 64,26 dividido por 29, vai ser igual ao nosso módulo. O módulo, se a gente for calcular aqui, então, 64,26 dividido por 29, vai ser um módulo de 2,21. Qual que é o problema? Não tenho esse módulo de forma comercial. Lembra daquela tabelinha que eu mostrei para vocês? Tem uma similar aqui no nosso livro. Ela está na página 99. A do livro é um pouquinho mais complicadinha de entender só. Página 99. Módulos normalizados. Então ele diz aqui, ó, que de 0,3 a 1, o incremento é 0,10. Ou seja, tem o 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 e assim por diante. De 1 a 4, eu vou ter 0,25. Então vai ser 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2 e assim por diante. De 4 a 7, a gente vai ter 0,5. Então vai ser 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 e assim por diante. O nosso módulo está entre o 4, entre 1 e 4. Então o incremento é de 0,25. O nosso módulo que a gente calculou é 2,21. Então ele vai estar entre o módulo 2 e o módulo 2,25. Por conta dele ser mais próximo do 2,25, nós selecionamos daí o módulo como 2,25. Então, por conta da tabela da página 99, o nosso módulo normal vai ser igual a 2,25, que é o mais próximo do que a gente calculou aqui, beleza? Como a gente mudou o módulo, a gente tem que recalcular o nosso diâmetro primitivo. Então, nosso próximo passo agora, o 1,8, vai ser recalcular o diâmetro primitivo. A fórmula do diâmetro primitivo é a mesma, é o módulo vezes o número de dentes. Então, nosso módulo vai ser 2,25 vezes o número de dentes, que é o 29. Consequentemente, nosso diâmetro primitivo da engrenagem vai ser 65,25 milímetros. Se eu tenho um módulo e tenho diâmetro primitivo, todas as outras dimensões da engrenagem eu consigo calcular a partir disso, certo? A única que a gente precisa calcular, recalcular daí agora, vai ser qual que vai ser a largura do pinhão. Então a gente tem que pegar a primeira equação, que é essa daqui, para a gente calcular qual que vai ser a largura da engrenagem. Então, 1,9, calcular a largura do pinhão, que no caso é a engrenagem menor. Nós sabemos que o diâmetro primitivo aqui é o 65,25. Então, nós vamos ter aqui o 66.343 dividido. Deixa eu inserir aqui também como fração. Dividido pelo 65,25 elevado ao quadrado. Sessenta e cinco vírgula vinte e cinco elevado ao quadrado vai dar
4.257,56. Fazendo essa divisão aqui, nós sabemos que a nossa engrenagem 1 vai ter mais ou menos 15,58 milímetros. Se a gente quiser arredondar para o número cheio mais próximo, a gente pode arredondar de preferência para mais, tá? Como 16 milímetros. Para mais, porque se você deixar a engrenagem mais fina, ela sempre vai ficar com o dente mais fraco, tá? Então eu recomendo sempre que vocês arredondem para mais quando a gente está falando da parte da largura. Calculamos então quais seriam as dimensões base da nossa engrenagem a partir das equações simples. O que a gente precisa ver agora? A gente tem um dimensionamento de engrenagem padrão, desconsiderando qual vai ser o material dela, tá? A gente simplesmente considerou a potência, considerou a rotação, o número de horas que ela tem e a dureza específica. Agora a gente precisa ver se o material que a gente está utilizando, que no caso é o aço liga aqui, o SAI 4340, ele é um material adequado para a nossa engrenagem. Ou se a gente vai precisar, talvez, mudar o material. Nesse caso aqui, como ele está especificando que o material é esse, a gente provavelmente teria que redimensionar. A gente tem algumas opções daí. Mas vamos ver se ele está adequado ou não primeiro. Então agora, o nosso passo 2 vai ser a gente comparar a resistência do dente. Ver se ele está de acordo. Para isso, primeiro, com 2.1, a gente vai calcular qual que é a força tangencial, que é aquela força basicamente que ele vai estar fazendo para empurrar ali a engrenagem. Aí a gente consegue saber qual que é a força que vai estar sendo empregada ali no dente também. A fórmula da força tangencial, a gente já viu lá atrás também, que é a seguinte: a força tangencial é igual a 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro da nossa engrenagem. Como o local onde a engrenagem faz o maior esforço é no diâmetro primitivo, a gente usa o diâmetro primitivo da nossa engrenagem aqui. Então a gente vai usar aqui 2 vezes o 92.140, que é o nosso torque em milímetros, certo? A gente calculou lá em cima em metros, dividido pelo 65,25, que é o nosso diâmetro primitivo. Aqui então, 2 vezes 92.140 dividido por 62,25. Vai nos dar aqui então uma força tangencial de 2.960,32. Professor, o senhor colocou 62,25. Ah, 65, né? Isso. Perdão. Deixa eu calcular aqui de novo então, rapidinho. 2.824,21. Muito obrigado, Ricardo. 2.824,21 newtons. Então essa aqui vai ser a força que ele vai estar fazendo de alavanca de um dente para o outro. Agora a gente tem que calcular qual que vai ser a tensão máxima que o pé do dente vai suportar. Então o 2.2 vai ser a tensão máxima. A fórmula é a seguinte. Deixa eu copiar essa aqui. Vamos inserir um símbolo aqui da tensão. Tensão máxima vai ser igual a força tangencial vezes
o Q, que é um fator que a gente acha na tabela, vezes o nosso fator de serviço, que a gente achou lá em cima, dependendo do tipo de máquina que a gente tem. Vezes o fator de serviço, dividido pela largura da engrenagem, vezes o módulo. O fator Q a gente vai achar na tabela da página 102. Então aqui, tabela 102. No caso, ele é só um fator da engrenagem dependendo do número de dentes que ela vai ter, tá? Então aqui ela tem que, quando a engrenagem tem 28 dentes, o Q vai ser de 3,1. Se ela tiver 34 dentes, ela vai ser 3,0. Como a gente podia fazer a parte da interpolação, achar bem certinho quanto que ela vai ser, se ela tiver 29, vai dar 3,08 alguma coisa, eu acho. Mas, para facilitar, para a gente não perder muito tempo, a gente pode calcular direto com 3,1 aqui, levando em conta como se ela tivesse 28 dentes, que é um caso um pouco pior, tá? Não vai fazer muita diferença no nosso cálculo aqui, não. Então, deixa eu arrumar aqui que o Q vai ser na tabela da página 102. Então, o Q é igual a 3,1. Só para vocês se acharem depois também, caso vocês queiram olhar. Então, nossa força tangencial, a gente calculou ali em cima, 2.824,21. O Q vai ser o 3,1, que a gente achou lá na tabela. E o fator de serviço é aquele que a gente tinha achado antes, que é de 1,0 por conta do tipo de máquina. A largura da engrenagem aqui, a gente vai levar em consideração o 16 ali do arredondamento. E o módulo vai ser o 2,25. É o nosso módulo que a gente achou lá pela tabela também. Fazendo a multiplicação aqui, 2.824,21 vezes 3,1 dividido por 16 dividido por 2,25. Vai dar 243,19 Newton por milímetro quadrado. Então, no caso, essa daqui vai ser a tensão que vai estar sendo aplicada na nossa engrenagem com esse dimensionamento. O que a gente precisa ver agora? A gente precisa olhar uma tabela dos materiais. Essa tabela está na página 110, no caso do livro já traz uma. Tabela de materiais, para a gente saber se o nosso aço 4340 vai suportar 243,19 Newton por milímetro quadrado. Então vamos para a página 103. 110, perdão. Ó, nós temos aqui então as tensões ideais para os materiais no dimensionamento de engrenagens. O nosso caso, ele é um 4340. Então, o 4340 ele suporta 170 Newton por milímetro quadrado. Com a engrenagem que a gente acabou de calcular, ela vai estar tendo uma tensão de 240. Então, significa que se a gente empregar esse material na nossa engrenagem, ele não vai suportar. Basicamente, ele vai arrebentar com o dente na hora, porque a tensão máxima é muito maior do que a tensão suportada pelo material. A gente teria algumas opções nesse caso. Primeiro, trocar o material. Se a gente for olhar o aço que a gente tem uma resistência maior, seria o 8620 ou um 8640 que tem 200 Newton por milímetro. Então, só trocar o material já não iria suportar, porque a tensão ainda está muito maior do que a gente quer. Então, agora, a gente tem duas hipóteses que a gente pode fazer. A gente vai ter que redimensionar a nossa engrenagem, e a gente tem que fazer isso redimensionando uma das dimensões dela, que a gente pode escolher. Ou a gente redimensiona a largura, ou seja, deixa a engrenagem mais larga e mantém as outras dimensões. Ou a gente muda o módulo da nossa engrenagem, deixa o dente com um tamanho maior e mantém a largura. Ou
a gente pode mexer nos dois, um pouco de cada, mas é bem mais chato de calcular daí, tá? Como que é a mais simples, eu acho? A gente mexer primeiro na largura. Sempre vou mexer na largura, depende um pouco de qual é o espaço que você tem na máquina, tá? Às vezes você tem espaço para deixar ela mais larga, às vezes você tem espaço para deixar ela com um diâmetro maior. Depende muito do que, qual é o teu espaço de máquina, o que você vai fazer, qual material que você vai utilizar, tá? De qualquer forma, vamos calcular das duas formas para vocês verem como é que a gente faz. Não sei se vai dar tempo da gente fazer as duas hoje. Mas então agora, redimensionar a engrenagem de duas formas. Então, a primeira hipótese, manter o módulo, dar a largura. E a segunda hipótese, que vai ser manter a largura e aumentar o módulo. Vamos ver primeiro, então, para a gente dimensionar a largura. A gente tem essa fórmula aqui, ó, que é a tensão máxima é igual a força vezes o fator Q vezes o fator de serviço dividido pela largura vezes o módulo. Se a gente passar a tensão aqui para baixo e passar a largura para cá, nós conseguimos ah, dimensionar uma largura nova para a nossa engrenagem. Qual que é o problema? Aqui a gente está levando em consideração a tensão máxima, certo? Se nós formos levar em consideração a tensão máxima, ela vai voltar na mesma largura do 16. Então nós temos que arrumar aqui a tensão que a gente quer que fique, basicamente. Se a gente quer que a tensão máxima aqui seja de 170, é o máximo que o material vai aguentar, a gente tem que deixar uma tensão do material. Então a tensão do 4340. Vamos calcular daí qual seria a largura da nossa engrenagem caso a gente fosse utilizar o material 4340 ali. Então, a força tangencial é o mesmo a 2.824,21. O fator Q é o mesmo 3,1 que a gente achou lá na tabela. O fator de serviço é o 1 que a gente achou lá na tabela do tipo de máquina também. O módulo é o 2,25, que a gente já tinha calculado também, e a tensão no material vai ser o 170, que é a tensão máxima do tipo de material que a gente tem. Fazendo o cálculo aqui, vamos ter 2.224,21 vezes 3,1 dividido por 2,25 dividido por 170. Nós vamos ter uma largura aqui, então, de 22,88 milímetros. Se a gente for arredondar para uma medida cheia um pouquinho mais para cima, vamos ter uma largura de 23 milímetros. Então, primeiro caso, mantenho as outras dimensões da minha engrenagem e eu sei que a minha engrenagem tem que ter, no mínimo, 23 milímetros. Por que no mínimo? Quanto maior for a largura do dente da minha engrenagem, mais pressão ele vai suportar, porque ele tem mais milímetros para distribuir aquela pressão. Então, se eu deixar o 23, ele vai estar dando bem na tampa da tensão ideal para o meu material. O ideal seria a gente aumentar até mais essa medida. Então, deixar até uns 30 milímetros aqui não seria exagero nenhum, tá? A segunda forma que a gente tem aqui, então, seria redimensionar o módulo. Então,
Para a gente conseguir dimensionar o módulo, a gente faria mais ou menos da mesma forma aqui, só que daí a gente precisaria chutar o módulo. Como assim chutar? Como ele vai andando de 0,25 em 0,25, a gente teria que pegar um que fosse um pouquinho acima e calcular uma vez, ver se ele já iria atender a tensão máxima, ver se ele ia ficar abaixo. Como eu já fiz rapidinho ali um pouquinho, se a gente fizer só com 2,5, ele não vai ficar no dimensionamento correto. A gente teria que fazer por 2,5 e depois refazer por 2,75 para daí a gente achar. Então, vamos supor que a gente chutou um módulo de 2,75. Tá? Aqui é basicamente chute mesmo. Você tem que ir, tipo, eu vou pegar um aqui, vou chutar um módulo, e daí eu vou calcular tudo de novo e ver se ele vai chegar na tensão máxima abaixo da tensão do material. Então, quando eu chuto o módulo, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser recalcular o diâmetro primitivo. Então, a fórmula do diâmetro primitivo a gente já viu aqui em cima, módulo vezes o número de dentes. Então aqui vai ser o 2,75 dividido pelo 29. Se a gente for fazer na calculadora, vai dar 79,75 milímetros. Com o diâmetro primitivo recalculado, a gente recalcula a força tangencial, porque ela usa o diâmetro primitivo. Então, a força tangencial vai ser 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro primitivo. 2 vezes o 92.140, que é o torque em milímetros, dividido pelo 79,75. A força tangencial, então, 2 vezes 92.140 dividido por 79,75. Vai dar 2.310,72 Newton. Por último, daí então, nós temos que recalcular a tensão máxima do nosso material. Então, 3, calcular a tensão máxima, ver se ele vai dar abaixo do 170. Fórmula da tensão máxima, então, vai ser a força tangencial, 2.310,72, vezes o Q, que a gente acha pela tabela, 3,1, vezes o fator de serviço, que é 1. Dividido pela largura da nossa engrenagem, que nesse caso aqui a gente está levando em consideração que a gente manteve 16, né? Dividido pelo módulo, que é o 2,75 que a gente trocou agora. Fazendo esta parte aqui da multiplicação, então a gente vai ter aqui 2.310,72 vezes 3,1 dividido por 16 dividido por 2,75. Vai dar 162,8 Newton por milímetro ao quadrado. Então agora ela ficou abaixo da tensão do material. Então, com o módulo de 2,75, eu posso continuar usando aqui o 4340, que ela vai estar dentro dos padrões ali, ela não vai atingir a tensão máxima que a gente tem ali do nosso material, certo? Se eu quisesse manter ela ainda abaixo dessa tensão máxima, eu podia aumentar ainda um pouquinho mais o módulo. Só que a gente sempre tem que lembrar que quanto maior for o módulo,
automaticamente maior vai ser o diâmetro da nossa engrenagem, então a gente vai estar gastando mais com o material dela ali também, certo? Então, o material, você tem que ver, geralmente a gente vai comprar por quilo, tá? O peso do material, só que alguns materiais a gente consegue comprar só um pedaço, por exemplo, se a gente for fazer a engrenagem, e outras vezes a gente tem que comprar a barra inteira. Então, se a gente for comprar uma barra toda de material que tem um diâmetro maior, a gente vai pagar muito mais caro, tá? Então, às vezes compensa comprar uma barra para fazer uma engrenagem um pouco mais larga do que uma barra para fazer uma engrenagem que tem um diâmetro maior. Depende muito do caso, depende muito do material que você tem e assim por diante. De qualquer forma, todas as outras dimensões das engrenagens, como a gente vai ter aqui no exercício, então a gente descobriu o módulo da nossa engrenagem e a largura, certo? Do par. Aí a gente pega o módulo e o número de dentes de cada uma delas e pega igual a gente fez na última aula e calcula todas as outras dimensões. Isso a gente faz para o caso se a gente manter a largura de 16 e usar o módulo de 2,75, ou caso a gente pegue a largura de 23 ou maior e o módulo de 2,25, que foi o primeiro que a gente calculou. Quer perguntar alguma coisa, Ricardo? Sim, professor. Nessa parte da tensão ali, ó, que nem o senhor colocou ali para calcular 170, né, que é a tensão máxima, Uhum. seria recomendável fazer o quê? Menos que isso ou fazer exatamente ali 170? Por Menos do exemplo, que é que o isso. máximo, né? É o Menos, máximo. né? Menos. Sempre Por menos, exemplo, porque o 170 é como se fosse assim. Vamos pensar que você é um rapaz fortinho que gosta de ir na academia. Você aguenta levantar 100 quilos, por exemplo. É o máximo que você aguenta de peso. Se pedirem para você arrumar 110, você não consegue levantar. Então, tipo assim, 100 quilos ainda você vai com bastante esforço, mas você consegue. Mas se você pedir para você levantar 90 ou 80, você trabalha mais tranquilo. Você consegue fazer sem muito esforço. O mesmo esquema funciona para o material. O 170 é o máximo que ele vai conseguir. Se ele tiver qualquer trancadinha ali, que ele chegue a passar um pouco mais aquela força, por exemplo, ele já vai quebrar. Já vai começar a danificar a engrenagem. Então o ideal é você trabalhar o mais abaixo disso possível. uhum. Eu perguntei porque o senhor, naquela primeira fórmula ali de resolver ali, o senhor jogou direto 170. Então ali, por Uhum. exemplo, eu poderia jogar 160 no caso ali para fazer direto ali no primeiro Poderia. e nessa Aqui primeira eu. parte, né? Dessa primeira parte aqui, né? Isso. Aqui é E só o para a senhor gente jogou. descobrir o mínimo da largura da nossa engrenagem. Então a gente dimensiona e descobre que o mínimo é 23. Então a gente sabe que qualquer medida que seja menor do que 23 já está errado. Uhum. Mas ali em cima ali na fórmula ali, eu poderia jogar menos então, no lugar de 170, poderia colocar 160 então. Pode, se você quiser se garantir, digamos assim, né? Uhum. Ah, não, Aqui é beleza, tá. só para a gente ter uma ideia. E, digamos assim, Uhum. quando você vai dimensionar, depende muito do teu fator de cagaço, que a gente fala. Aí é assim, a engrenagem ela está sujeita a dar problema. Logicamente, se for você que dimensionou, se a máquina que você está dimensionando ela der qualquer problema, porque você disse que aquela engrenagem ia aguentar, vai estourar para você, né? Então, se você quer se garantir mesmo, você joga uma tensão bem mais abaixo do que a tensão máxima do material. Aí, logicamente, considerando todos os fatores de segurança ali que a gente já considerou, mas mesmo assim se joga um fator um pouco mais abaixo para garantir que ele não vai estar trabalhando ali, digamos, no limite, né? Você sempre tem que deixar ela trabalhar. Não digo que tenha que ser metade, mas você tem que deixar pelo menos uma folga ali entre o máximo dela e o tanto que você vai estar expondo essa tua. Não só engrenagem, qualquer outro elemento que você vai estar dimensionando. Uhum. Beleza, professor, obrigado. Tranquilo? Deu para ter uma ideia daí, gurizada, de como é que funciona também essa parte do dimensionamento de engrenagem aqui. Eu sei que ela é um pouco mais longa também, um pouco mais complexa do que a maioria dos cálculos que a gente está vendo, mas ela não tem nenhum cálculo assim muito absurdo. Ela é só basicamente vezes elevado ao quadrado, e daí tem essas tabelas aqui que a gente tem que estar consultando também para achar alguns fatores, certo?
Mais alguém tem mais alguma dúvida dessa parte de dimensionamento aqui? Acredito que não, professor. Não? Tá tranquilo? Beleza, então, gurizados. Ó, relembrando vocês, então, mais ou menos como é que a gente faz para a parte de dimensionamento de engrenagem. Vamos pegar desde o começo o que a gente fez. Primeiro a gente vai ver os critérios de pressão, definir o torque, relação de transmissão e fator de durabilidade da engrenagem, dependendo do tipo ou quantas horas ela está estimulada para ver. A gente vai pegar qual que é a dureza. Isso aqui a gente vê pelo material, tá? A gente consegue ter umas tabelas de material que a gente sabe quando o material é temperado ou cementado, qual que vai ser a dureza dele. A gente pode fazer isso por essa tabela, ou a gente pode fazer pegando uma amostra do material que a gente tem para trabalhar, fazendo uma têmpera ou cementação nele e depois medindo com durômetro, para a gente ter uma ideia de qual que é o processo. O ideal é a gente pegar essa amostra, porque a gente sabe que a gente vai conseguir, na empresa que a gente está trabalhando, fazer esse determinado material ter aquela dureza específica. Se você não tem equipamento para fazer isso, fazer o teste antes, aí você pega pela tabela, mas nem sempre o que está na tabela do fabricante é o que você consegue obter, porque pode ter algum erro de processo no caminho, tá? Aí, basicamente, a gente vai achar a dureza do material, que é basicamente o quanto que esse material vai suportar na parte superficial dele, porque a engrenagem, geralmente, ela vai ser cementada. Eu não sei se vocês sabem o que é um processo de cementação. Não sei se já ouviram falar. Eu iria perguntar isso agora, professor. Eu, pelo menos, não sei. Não sabe? Tá. Eu tenho um material aqui para mostrar, eu acho. Só deixa eu achar aqui rapidinho que é o material do técnico. Vocês sabem o que é uma têmpera, né? Têmpera sim, professor. Tá. Quando a gente fala deixa eu ver aqui só tratamentos térmicos. Deixa eu ver se é essa apostila aqui. Quando a gente fala de têmpera, o que seria basicamente a têmpera? A gente esquenta uma peça e daí a gente vai resfriar ela na água, no óleo, etc. e aumentar a dureza da peça, certo? Quando a gente fala de têmpera em si, a gente vai esquentar o material todo esse material vai ser temperado, ou seja, ele vai ficar duro por completo, digamos assim. A cementação é um processo um pouquinho mais diferente. Deixa eu achar aqui a parte que fala da cementação. A cementação, a gente vai ter um material que a gente não quer que ela seja dura por completo. Por exemplo, o dente da engrenagem. Se ela for dura inteira, o que acontece quando você deixa o material duro? Ele fica mais resistente ao desgaste, mas ele fica mais quebradiço. Ou seja, se você der uma pancada nele, ele tende a quebrar sem dobrar. E na engrenagem isso não é tão interessante assim. A gente quer que ela tenha uma certa dureza superficial, uma dureza por fora, para que ela não gaste conforme ela vai trabalhando, mas a gente quer que o miolo dela fique macio, para que ela não quebre com tanta facilidade. Então, para isso, a gente usa o processo de cementação. Geralmente, esse processo é feito em aços de baixa porcentagem de carbono. Por exemplo, você consegue fazer uma têmpera somente em aços que tenham de 0,4% de carbono para cima, ou seja, do 1040 para cima. Se for um aço como um 1020, por exemplo, você não consegue temperar ele para que ele ganhe dureza. Você consegue fazer uma cementação. O que é a cementação? Você vai pegar esse material e vai arrumar uma camada de pó que é basicamente carbono por fora. Você vai banhar ele no pó ou vai deixar ele dentro de uma caixinha desse pó que é carbono. E quando você joga esse material no forno com aquele pó em volta, é como se a parte externa absorvesse esse pó e daí por fora ele fica como se ele tivesse um aço de alta porcentagem de carbono
e por dentro ele fica um aço com baixa porcentagem. Então é como se por fora ele ficasse um 1060 e por dentro ele ficasse um 1020. Aí por fora ele tempera e por dentro ele não tempera. Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos qual que é a ideia. Aí ele fica bem duro por fora, ele aguenta bastante resistência por fora, mas o miolo dele tá macio. É como se fosse, digamos, uma casquinha do pão. Tem aquela casquinha que é mais dura por fora e o miolo do pão fica macio. Mais ou menos essa mesma ideia, só que com aço. Logicamente que o grau de dureza é muito mais alto também. Aí você vai ter a parte temperada, que é como se fosse a parte externa aqui, e você tem a parte que não é temperada, que é o miolo. Então daí por dentro o aço fica normal e por fora ele fica ali bem duro, certo? Aí justamente é por isso que geralmente é bom a gente fazer o processo de cimentação para ver qual que é a dureza superficial da peça aqui também. Tranquilo?